Vamos falar sobre a vitória do Vasco sobre o Volta Redonda por 2-1. Olha, resultado que mostrou o seguinte: o time tem um certo complexo de vira-latas. Existem dois Vasco nesse Carioca, um que joga clássico, outro que joga contra um time de baixo investimento. Vamos falar sobre isso, essa edição. Salve, salve galera do Vascão. Olha, como eu falei, existem dois Vasco, o Vasco com os clássicos contra o Fluminense, contra o Flamengo, contra o Botafogo, joga com a faca nos dentes, joga com aquela sede de vitória, e tem um Vasco que joga, não vou dizer salto alto, que é um time que tem uma tremenda dificuldade quando é ele que tem que propor jogo, quando é ele que tem que tomar a rédea da partida. E hoje, mais uma vez, apesar do Diego Paé estar na partida, foi ele que foi a saída, né, a válvula de escape do Vasco, que se não fosse ele, o Vasco ou teria perdido ou teria empatado a partida. Que é só ele para tirar o time do marasmo, o time da falta de imaginação. E hoje ele decidiu, em lance de bola parada, que foi o primeiro gol do Vasco, e participou da cobrança de escanteio que resultou o segundo gol, né, do Gigante da Colina, marcado pelo Paé. Bom, seja como for, é um time que precisa contratar. Eu já falei mil vezes, a gente vive falando, um reserva para o Paé, e também o cara para dialogar com o Dimitri Paé. Por quê? O brasileiro, quando ele for bem marcado, e aí? Além disso, é visível que ele sente falta de alguém para dialogar no meio de campo. Abre o moleque. Eu sei que o futebol brasileiro tem carência de um meia driblador. A gente não faz mais esse meia, não tem mais um meia com o Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, muito menos ainda um volante camisa 8 como o Giovani. Nem, ainda mais se falar um camisa 10, tanto é que o destaque dessa posição, o Paé no Vasco e o Jean Rachecada no Flamengo, são estrangeiros. Você vê os últimos jogos da seleção brasileira, tá? A gente não viu ainda como vai ser com o Dorival Júnior, mas quando estava com o Fernando Diniz, horrível que era para criar. A ponto dos times vizinhos saberem disso, que eles extrapolam o preço. Mas precisa reforçar para essas posições. Aí tem aquele negócio que o Vasco faz 1-0, ele relaxa, ele baixa linhas, que no segundo tempo o Volta Redonda passou a gostar do jogo. Antes de empatar a partida, teve várias oportunidades que pararam no Léo Jardim. Uma hora ia resistir. E jogada aérea, o Medel, que é baixinho, perdeu na cabeça para o MV, saiu o empate do Volta Redonda. Já sei que vocês vão falar do Dave, com o apelidado de DVD, eu já vou falar dele, mas aí
Dá para ver a maturidade do time do Vasco quando leva um gol, hoje não entra no desespero, como estava no turno com o Maurício Barbieri, por exemplo, que levava um gol, apagava a mente, que simplesmente virava um corredor para o adversário fazer mais gols. Aquele 4-1 contra o Flamengo, que o Flamengo terminou o primeiro tempo vencendo de 4-0, que diga. Mudou isso, o time aí não se abate mais em levar um gol, mas quando ele é favorito, ele parece que não consegue sair mudar o jeito de jogar quando um time joga fechado. Saiu um lance de bola parada, que uma cabeçada bateu no adversário, o Paé marcou gol, Paé. Eu falei tanto do Paé que troquei o Paé por Jet, que fez o gol da vitória. Dentro da área, Paé resolve. Não dá para fazer como estavam fazendo, tentar fazer o argentino sair da área. Ele resolve ali na pequena área. E, aliás, precisa de 2 pontas para fazer ele concluir onde as jogadas sejam criadas. O David, que sabe, lá na pré-temporada a gente não acompanha os treinos, a gente não acompanha os treinos com bola, né? Mostra na TV Vasco antes do treino para valer começar, que é jogando bobinho, tudo, mas o treino tático a gente não acompanha mais. O que um deles destaca para ele ser titular absoluto? Thiago, ele é ponta, ali não é centroavante. Qualquer atacante, ou é melhor, qualquer jogador de meio para frente, categoria que for, pode perder o gol que ele perdeu. Paé deixou ele na cara do gol, era mais uma assistência para o francês, certo? Das últimas gerações para cá, os treinadores da base ficou preocupado tanto em título, que a gente ficou copiando agora os europeus, agora uns 20 anos para cá, os europeus, que a tática é mais importante que a técnica, que a gente esqueceu que fazia o futebol brasileiro ser diferente dos demais, que tratava os demais, inclusive o técnico campeão do mundo com o Master Seed, o Guardiola, que aqui a gente tem muitos colegas da mídia brasileira adoram o Guardiola. O Guardiola sempre fala que a inspiração dele foi o futebol brasileiro. E o futebol brasileiro é famoso no mundo, respeitado no mundo, por ser caracterizado pelo improviso, pelo drible. Hoje, eu acho que Garrincha, que era famoso pelo drible, o vascaíno Dene, né? Ele é cria da portuguesa, mas morreu defendendo o Vasco, que eram conhecidos pelo drible, e tinham uma declaração parecida, eles que achavam o drible mais importante que o gol em si, porque o drible desmoralizava o adversário. Eles devem estar lá no além, revoltados, porque era o diferencial do Brasil. E hoje a gente não tem mais meia driblador, atacante driblador, não temos mais centroavante de área. O Romário eu sei que é fora de caixa, mas tinha grandes centroavantes, mesmo não sendo um fora de série. Hoje a gente não faz mais, tanto que os artilheiros, Paulinho nunca foi centroavante na base do Vasco, e foi artilheiro do brasileiro no ano passado. No ano retrasado, o artilheiro foi Cano, que é centroavante, mas é argentino.
Não é xenofobia, foi a preocupação. Inclusive eu falei no texto do Correio da Lavoura, no Brasil, que da essência do futebol brasileiro está morrendo. E pica isso no Vasco. Não ter, fora o Paé, não tem mais meio de criação. Se o Paé se machucar, tomar uma gripe, seja lá o que for, não poder jogar, acabou, meio de campo do Vasco. O Ramades mostra que ele é mais meia do que volante em si. Talvez quando o Saffoso começar a jogar, bota um 4-4-2 simples, o Zé Gabriel e o Saffoso na marcação, o Paé e o Ramades na criação. Talvez a bola chegue mais no Varé, que está aí chegado atualmente. Embora o time, defensivamente, o time tenha sido seguro com os esquemas de 3 zagueiros. Mas talvez faça um 3-5-2 com 2 volantes e 2 meias. Hoje eu vejo mais o Ramades como meia do que volante em si. É aquele, ele mostra mais quando está com a bola, saber trabalhar ela, do que sem. Ele parece estar perdido quando ele tem o trabalho tático sem a bola. E o David, com a palavra do Alexandre Matos, com que base de que o David foi contratado. Eu não estive no Uruguai, mas os colegas estavam lá, que ele estava destacando pela velocidade. Eu acho que o esporte não é atletismo, não é automobilismo, que aí a velocidade contava. Só a velocidade no futebol não conta. O cara, sendo atacante, não sabe fazer gol. Eu acabei de citar um gol que ele perdeu hoje, que é inadmissível até para a categoria fraldinha. A única assistência dele foi o gol para o Piton no jogo passado contra o Botafogo. Hoje foi simplesmente um 0 à esquerda, ou seja, um inútil. Pagou 6 milhões de euros pelo Alisson. Será que ele é tão pior que o David, que praticamente veio a 0,800? Com a palavra do Emiliano, Ramon, eu espero que os coleguinhas que estiverem lá no Espírito Santo perguntem. E o Alexandre Matos, não adianta perguntar o Alexandre Matos porque ele não responde. Mas em uma coletiva que ele responda isso. Bom, resultado sim, beleza para a classificação, não está ainda matematicamente assegurado. O Botafogo fez o resultado dele, o Nova Iguaçu fez o resultado dele, mas depende das suas próprias forças. Né, na rodada, no final de semana contra a Portuguesa e São Januário, só precisa de si para segurar sua vaga semifinal. Tudo leva a crer que vai se classificar, mas não terá vantagem para as semifinais. Embora tenha ainda o Fla-Flu, né, para ser jogado. E o Nova Iguaçu também está com 21 pontos. O Nova Iguaçu, quem diria que pode ir para as semifinais com uma vantagem, está empatado em pontos com a dupla Fla-Flu. Mas vamos guardar, tem uma rodada ainda que tudo pode acontecer.
Mas antes disso, o Vasco volta a campo terça-feira, às 9h30 da noite, contra o Marcelo Dias. Eu não vi o time catarinense em campo, mas o colega Marcos Jacob, o detetive Vasco, já viu, ele me passou alguns dados de um time que tem variação tática e tem também como arma o jogo aéreo. E hoje o Vasco tomou um gol em jogada de jogo aéreo. E como a gente viu, enquanto os times pequenos que jogam fechado, o Vasco tem uma enorme dificuldade. Todo cuidado é pouco, porque a gente tem que lembrar que é um jogo único, né, nessa fase da Copa do Brasil, né, nessa primeira fase da Copa do Brasil. O Vasco tem a vantagem do empate. E eles vão ter que sair para o jogo, porque jogam em casa e só a vitória interessa para eles. Então, que o Vasco não jogue com o regulamento debaixo do braço. Tente fazer se fazer um gol no início, eles vão entrar de desespero. Aí o Vasco pode, quem sabe, eles vão ter que se abrir. Eu cuido da fatura. Se jogar como jogou hoje, vai passar um sufoco que não espera que passe. Então, é isso, galera. E vamos encerrar nossa análise da partida, porque na correria do jogo, eu cheguei a fazer o pré-jogo de ontem, mas o vídeo sumiu, o time fazia outro correndo. Hoje de manhã acabou falando da saída do Fluclarear. Eu não entendo com alguém conhecido publicamente com um apelido, ainda Fluclarear, alguém vai ser fui escurecido, fui escurecer, sei lá, sabe lá, esse tipo de apelido, não pelo nome. Eu sei que o nome dele é Eduardo. Ele estava tendo espaço na Band, como uma espécie de comentarista convidado, uma espécie disso, né, naquele programa para a rede do Rio, que o Carlos Alberto, inclusive, é comentarista, o ex-goleiro do Flamengo é apresentador. Mas aí ele deu essa declaração ao Thiago Leve aqui no YouTube. O Thiago Leve é uma coisa engraçada, que ele estava reclamando que o YouTube não paga bem. Eu imagino que no caso dele, que ele é famoso, deve ter patrocinador, não chega na casa do 1 milhão, que deve ser isso que ele fala, que o YouTube não paga bem para ele. Não é como nós pequenos que estamos ralando, se bem que ele rala também, mas é uma coisa totalmente diferente. Mas ele estava reclamando, vi uma entrevista ele reclamando disso, que o YouTube não paga bem, né? Mas ele continua postando vídeo. E ele fez entrevistas, estava lá o Fluclarear, que o cara disse que praticamente passou pano para o Daniel Alves, disse que não acreditar que o Daniel Alves trocou a garota, embora ele foi condenado, embora o Daniel Alves deu 5 versões diferentes, quanto a vítima manteve sua única versão, nunca se contradisse, segundo a imprensa espanhola. Os juristas que estavam no caso, parece tanto a parte da condenação do Ministério Público e da defesa vai recorrer essa sentença de 4 anos e meio de prisão. Mas o Fluclarear praticamente passou pano e disse que não acredita que existe, como fala, indústria de golpe, que a vítima teria dado golpe no Daniel Alves. Eu cheguei, inclusive, em Boa Noite, eu disse que estava torcendo que eles tenham expressado mal, que existe realmente uma indústria de golpe, seja que lado for, de homem, de mulher, de crianças,
de travestis, não importa de religião, importa o meio, existe esse meio, só que quando você vê que o acusado deu 5 versões diferentes e a vítima nunca mudou de versão, já está aí uma coisa. Depois teve a sentença da justiça. Ele é condenado na justiça. O cara vem passar pano. E a demissão dele foi o mínimo que se espera. Porque eu esperava, estava torcendo que ele fizesse um vídeo, escrevesse um texto, dizendo, fui expressar mal, não foi isso que eu quis dizer, mas não. É isso que ele pensa. Aí vai vir, dando a sua opinião. Bom, a justiça deu um fato. Vai brigar contra o fato? E na justiça, os dois lados teve que apresentar prova. O Neymar foi acusado forçosamente depois de um vídeo. Mas ele teve prova. O Daniel Alves não conseguiu provar sua inocência. Aliás, mudou, inclusive no julgamento, ele mudou de versão. E tentou depois aliviar como se fosse aliviar o crime, culpando a bebida. Vai ter alguém dizendo que eu estou, como se fala, que os conservadores falam, lacrando. Posso até perder, não cheguei nem a 1000 ainda inscritos, mas eu preciso de posicionar. Se um racista, se você está no meio de 10 racistas e um cara falar racismo, você não sabe, você está sendo racista também. Eu acho que foi a posição mínima do Vasco em demitir o Fluminense. A gente nunca gosta de ouvir demissão de alguém, seja o lado político for, seja a escolha pessoal da pessoa, isso tem que ser respeitado. Mas passar pano, crime, um dos maiores crimes abjetos da história da humanidade, é o estupro, não dá, cara. Então é isso, galera. Esperamos que o Vasco, apesar do resultado, o resultado em si valeu, mas não valeu a forma o time se comportou. Que tenha cuidado no jogo de terça-feira lá em Santa Catarina. Até mais.